Bora com tudo! Bora com tudo! Hashtag de volta pro topo. 57º dia. 57º dia. 54ª parte. 54ª parte da leitura do livro Quem Pensa Enriquece. Estamos nesse momento entrando no capítulo Decisão. Decisão. Então vamos ver o que esse capítulo tem para nos ensinar neste momento. Beleza? Dominando o hábito de deixar para depois o 7º passo em direção à riqueza. Análise apurada da vida de mais de 25 mil homens. Em algum vídeo aí eu coloquei 500 pessoas de sucesso. Análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que havia experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracasso. Isso não é apenas teoria, é fato. O hábito de adiar tarefas, procrastinação, é o oposto de decisão e um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Ao terminar de ler esse livro e com a disposição de colocar em ação os princípios descritos ao terminar de ler esse livro, com a disposição de colocar em ação os princípios descritos, você terá oportunidade de testar a sua capacidade de alcançar decisões rápidas e precisas. A observação de centenas de donos de fortunas, bem além da marca de $1 milhão, relevou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rápidas e alterá-las lentamente. Inclusive é legal ressaltar isso porque tem um vídeo anterior que eu falo exatamente disso, sobre a importância de você ser rápido na tomada de decisão e ser lento em voltar atrás da decisão tomada. Beleza? É isso. Por quê? Porque quando você toma a decisão, você sabe o que você quer. É uma demonstração clara de que você sabe o que quer. Quando você não muda de decisão, você sustenta ali todos os desafios que tiver que superar, que ultrapassar, que vencer diante daquela decisão, isso demonstra a sua capacidade pessoal de se manter seguindo pelo caminho escolhido, independente das objeções. As objeções precisam ser vencidas, assim como as metas e objetivos precisam ser alcançados. E isso é a mentalidade de sucesso. A mentalidade do fracasso é aquela pessoa que fica postergando a tomada de decisão, demora a tomar a decisão, e logo em seguida que toma a decisão, muda de ideia. Não é bem isso que eu quero não, entendeu? Essa é a mentalidade do fracasso, beleza? E mais uma vez isso está sendo observado aqui nesse momento. Então bora lá. Isso quando fazem alterações. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões quando tomam muito devagar, bem como de alterá-las rapidamente e frequentemente. Você não pode escolher no momento. Um exemplo, né? No momento eu vou ser pintor. Aí está difícil de arrumar uma vaga de emprego na área para ser pintor profissional, está difícil de arrumar um cliente que te entrega o serviço. Agora eu vou ser pedreiro. Agora eu vou ser... Sabe, você fica migrando de profissão. Não, pelo contrário. Você tem que tomar uma decisão e se manter firme ali até que aquilo dê certo para você. Essa é a pegada. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era seu hábito de tomar decisões com rapidez e determinação e de alterá-las lentamente. Essa qualidade era tão patente em Ford que lhe valeu a reputação do homem obstinado, e foi ela que levou a manter a fabricação do famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os consultores e muitos compradores insistiam em que fossem feitas as alterações. Talvez Ford tenha esperado tempo demais para fazer a mudança, mas outro lado da história é que sua firmeza de decisão lhe rendeu uma enorme fortuna antes que a alteração no modelo se fizesse necessária. Não há
como negar que a determinação de Ford chega às raias da obstinação. Chega às raias da obstinação. Mas essa característica é preferível à lentidão na tomada de decisão, aliada à rapidez na alteração. Em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir as próprias necessidades deixam-se influenciar pela opinião dos outros, permitindo que meios de comunicação, mexeriqueiros da vizinhança pensem por elas. Opiniões são a mercadoria mais barata da face da terra. Todo mundo tem várias delas prontas para serem passadas a quem quiser recebê-las. Se você se deixar influenciar pelas opiniões ao tomar uma decisão, jamais terá sucesso em qualquer empreitada, inclusive na transformação do seu desejo em dinheiro. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mãos dos nossos desejos. Cara, isso aqui é profundo demais porque é o seguinte, o que eu falo? Tem alguns vídeos meus que eu falo muito sobre opinião e conselho. Existe uma diferença gigante entre opinião e conselho. Opinião, como dito no exemplo citado, todos nós temos uma. Todos nós, de um modo geral, todo mundo tem uma opinião sobre qualquer tema. Agora, conselho, quem é que tem conselho? Quem tem expertise, quem tem resultado, quem tem legado, ok? É uma pessoa que tem conselho. Então, por exemplo, um técnico de futebol, ele dá conselho ou opinião sobre futebol? Ele dá conselhos. Por quê? Porque ele tem vivência. Ele vive em cima do futebol, sabe? Ele estudou futebol, ele é um profissional, tá me entendendo? É isso. Agora, se esse conselho é muito bom, se é razoável, se é um conselho ruim, é conselho, porque tem vivência, tem essência. Opinião. Opinião por exemplo, o mesmo técnico de futebol, ao invés de dar conselho sobre futebol, dá opinião sobre enfermagem, sobre medicamentos. Ele não é médico, não é enfermeiro, não é farmacêutico. Então, a mesma pessoa que fala sobre o segmento, sobre o entendimento, sobre o domínio que ela tem, sobre a essência que ela tem, sobre o método que ela tem, sobre a vivência que ela tem, ao mesmo tempo que ele fala que o que ele fala sobre esse tema que ele domina, que ele tem competência, é conselho na contrapartida, sobre qualquer outro tema que ele não tem a mesma expertise, a mesma competência, a mesma essência, já se transforma em opinião. Então você não pode deixar que as pessoas deem opinião sobre a tua vida e você ficar mudando de ideia. Não é essa a pegada, tá certo? Você tem que buscar conselho de quem tem resultado, expertise, essência, competência, sabe do que está falando. Conselho. Tomou uma decisão? Sustenta a tua decisão, fica ali. Fica firme, ajusta, aprimora, atualiza a tua decisão. Tá certo? Até que o resultado que você espera venha. Somente em última instância, se você, depois de ter tentado todas as possibilidades, depois de ter esperado pelo tempo adequado, que dificilmente não vai dar certo. Porque conselho é conselho, quem falou sabe o que está falando. Pode ser que salve uma exceção, a coisa não rola, mas fora disso vai funcionar. E é esse o entendimento que você tem que discernir no seu dia a dia. É saber separar opinião de conselho. Ok? Bora para cima. Ao colocar em prática os princípios descritos nesse livro, siga as suas opiniões, tome a decisão e siga. Não confie em quem quer que seja, exceto naqueles que fazem parte do seu grupo de mente mestra. Isso é assunto para outra hora e a gente vai falar com mais propriedade. E tenha muito cuidado na seleção. Escolha apenas quem tiver simpatia pelo seu propósito e estiver em harmonia com ele. É legal, logo aqui no início desse parágrafo, quando ele coloca assim, ó, tá escrito assim, ó. Ao colocar em prática os princípios descritos nesse livro, siga as suas, eu colocaria aqui, ó, os seus conselhos. Porque os caras que estão falando aqui sabem do que estão falando. Tome a decisão e siga, beleza? Só para dar um encaixe aí no entendimento. Amigos íntimos e parentes, embora não pretendam, frequentemente prejudicam, emitindo opiniões ou ridicularizando sob uma capa de humor. Milhares de homens e mulheres carregam pela vida complexo de inferioridade porque tiveram a autoconfiança destruída por uma pessoa bem intencionada, mas ignorante. Cara, olha só, é legal, o livro põe nessa condição de que a responsabilidade é do outro, mas eu não vejo assim não. Eu não vejo assim não. Tem muita gente que, desde garoto isso,
porque eu sempre tive essa grandeza dentro de mim. Eu sempre tive essa visão do melhor, sabe? Poxa, eu sempre entendi que a vida é plena, saudável e abundante. Então, desde de garoto, as pessoas sempre falaram, pô, esse aí é metido a rico, esse aí se acha o bambambam, esse aí isso e aquilo. Opinião das pessoas, cara. E tá tudo bem, cada um tem sua opinião. Eu nem me ofendia com isso. Então assim eu vim construindo a minha vida. Quando eu fiz as minhas viagens, quando eu fiz os meus passeios, quando eu fiz os meus estudos, as experiências que eu tive de vida, os lugares que eu frequentei, os lugares que eu comia, os lugares que eu vivi, o tipo de amizade que eu construí, sabe? Pertence à minha história. Então, até hoje eu sou um cara feliz e grato, independente do momento de desventura que eu possa estar atravessando. É um momento passageiro, em breve a gente estará de volta no topo. Entende? É isso, porque eu sei o que eu quero e o potencial que eu possa ainda não ter, eu estou construindo na base de muito estudo, dedicação, investindo tempo em ler meus livros, investindo tempo em fazer meus treinamentos, investindo tempo de revisar o meu conhecimento, de aprimorar minhas competências. Ponto. O que o outro pensa é problema dele. Porque quando eu estiver novamente experienciando os meus alvos e objetivos, as minhas metas, essas pessoas não estarão lá. Pelo contrário, elas sempre se tornaram para mim um motivador, uma inspiração. Não que de forma, como eu posso dizer, direta, eu vou provar para fulano que eu sou melhor. Não, porque não se trata de ser melhor. A experiência que você vive de vida, ela é única, ela é pessoal. Beleza? Ela é pessoal, é sua, é tua história, é sua essência, ok? É intransferível. A gente não está concorrendo com outro, a gente não concorre com parente, a gente não concorre com colega, a gente não concorre com amigo, a gente não concorre com pais, com mães, com filhos, sabe? Com colegas, com parceiros, a gente não concorre. O nosso concorrente é a nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu. É quando eu me devoto em busca do que eu acredito, ou quando eu fico... eu tomo uma outra decisão que não seja essa. Então eu sou o meu maior inimigo. O que o outro fala, ele fala a respeito das crenças dele. Ele fala a respeito do que ele pensa sobre a vida dele. Não tem a ver comigo. E a gente precisa entender isso. A ideia aqui não é mudar ninguém. A ideia aqui é compartilhar conhecimento. Se isso estiver em harmonia com o que você busca para a sua vida, top de linha, show de bola. Vamos embora para cima com tudo. Bora com tudo. Já virou meme. Todo mundo usa essa linguagem agora, né? Porque exatamente é isso. Esse ninja é um outro cara, um player que está aí no mercado com mais de 3 milhões de seguidores, o cara também arrebentando, ele fala isso. E isso se conecta muito com o meu entendimento, porque eu estou tomando conta da minha vida, amigo. De vez em ficar falando da tua vida, do teu sucesso, insucesso, das tuas tomadas de decisões, eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo nem parar para te observar direito, porque eu estou tomando conta da minha vida. Eu estou indo em busca do que eu acredito para mim. Entendeu? Eu estou construindo aquilo que eu perdi, me sabotei. Tá me entendendo? Então, mas eu estou contextualizando aqui exatamente por isso, porque milhares de pessoas se tornam cabisbaixas, entram numa questão de como está escrito aqui, inferioridade. Deixa eu achar aqui onde eu parei, né? Complexo de inferioridade. E tem tem um livro, cara, para falar aqui, contextualizar com complexo de inferioridade, né? Tem um livro chamado A Arte de Não Agradar. Vocês precisam ler esse livro. A Arte de Não Agradar, poderosíssimo. Você vai entender a diferença entre complexo de inferioridade, tem o complexo, e tem uma outra situação com relação à inferioridade. Entende? E isso tem a ver com as crenças das pessoas, então não se abale, deixa quem quiser falar e dizer o que pensa a respeito de como elas acreditam que possa ser, porque tem isso mais a ver com ela do que com você. Você tem que seguir o teu itinerário, entendeu? Até você alcançar os teus propósitos, porque quando você chega lá, a alegria, o sentimento, e outra, faça dessa jornada, sabe, sinta prazer durante essa jornada, por mais doloroso que às vezes alguns dias de inverno possam parecer, entendeu? Você tem que se manter firme, forte, entusiasmado, sabe, pelo teu propósito, porque quando você levantar o Vzinho da vitória, de ter alcançado, só quem te ama, só quem vibrou contigo, só quem curte o teu jeito, quem, sabe, se amarra em você, que te admira, é que vai, como eu posso dizer, se alegrar contigo, o resto vai te invejar mesmo.
vai dizer que tu, sabe, nasceu virado para a lua, vai dizer que você mexeu com coisas erradas, e não é isso. Você estava lá estudando, dedicado, aprendendo, sabe? Buscando construir a sua melhor versão. Então não deixe que os outros ditem o seu humor. Você até bate um papo, troca uma ideia, apresenta os teus pontos, mas se a pessoa não compactuar dessas ideias, deixa ela seguir, mano. Deixa ela seguir. Porque, entenda, cada um de nós estamos plantando o tempo todo. Plantando, seja crenças, seja descrenças. E no final, sabe, consequentemente, depois de algum momento, de algum tempo, todo mundo começa a colher a consequência de acreditar ou de descrer. Entendeu? De acreditar ou de não acreditar. Cada um vai colher o que é seu, e se Deus é justo, está tudo certo. Então vamos embora para cima com tudo e não seja persuadido pelas pessoas que não acreditam. Ok? Você tem uma mente e um cérebro. Use-os e tome as suas decisões. Se precisar de fatos ou informações para isso, como provavelmente vai acontecer, pesquise, mas sem revelar as suas intenções. Características daquele que tem apenas o conhecimento superficial, de fachada, tentar impressionar, apresentando saber muito mais. Em geral, esses indivíduos falam muito e ouvem pouco. Se quiser adquirir o hábito de decidir prontamente, mantenha os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada. Quem muito fala, pouco realiza. Se falar mais do que ouve, você não apenas perderá a oportunidade de adquirir novos e úteis conhecimentos, como irá revelar os seus planos e objetivos a pessoas invejosas, que terão prazer em te atrapalhar. E tem muito disso. Tem muito mais gente perto te atrapalhando do que te promovendo. Tem gente que quer gozar da tua alegria, mas contribui mais para o seu fracasso do que para a sua conquista. E é uma questão que a gente tem que aprender aqui. Boca fechada, olhos abertos, ouvidos atentos, ok? E faz o que tem que fazer, o dever de casa tem que ser cumprido. É essa a sacada, mano. É essa a sacada, ok? Lembre-se também de que toda vez em que abrir a boca diante de um profundo conhecedor de determinado assunto, você expõe o seu nível de conhecimento, ou falta dele. O saber genuíno se manifesta pela modéstia e pelo silêncio. Tenha sempre em mente o fato de que a pessoa que se associa a você também procura uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se você inadvertidamente revelar seus planos, poderá surpreender-se ao descobrir que alguém passou à sua frente e os colocou em prática. Cara, isso aqui é muito poderoso. Tem gente, sabe, que estuda pouco ou quase nada, né? E quando idealiza alguma coisa, que ela chega perto de alguém significativo para ela, ela vai lá e abre a boca dela e revela tudo que ela pretende fazer. Do meu ponto de observação, o que eu vejo é que isso cria uma força negativa em prol dos seus objetivos. Que isso cria uma certa resistência na contraponta daquilo que você quer alcançar. Então, amigão, sabe guardar as coisas para você. Demonstra ao mundo, é como acabou de dizer aqui o livro. Mostra ao mundo os resultados que você quer construir, ao invés de falar deles. Entende? Para as pessoas. É isso. Essa é a sacada. Uma das suas primeiras decisões deve ser de manter a boca fechada, os olhos abertos e os ouvidos abertos. Para não se esquecer de seguir esse conselho, escreva com letras grandes e deixa fixada em um local para o qual você possa olhar diariamente a seguinte frase: diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre primeiro. Vou até botar essa frase no meu quadro ali. Tem um quadro gigante ali, onde estão minhas metas e objetivos. Eu vou botar essa frase lá. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre antes. A ideia é você mostrar o teu resultado ao invés de você dizer o que você quer fazer, beleza? Isso equivale a dizer: o que mais conta são os atos e não as palavras. Beleza? Independência ou morte na decisão. Bora pra cima com tudo. O valor de uma decisão depende da coragem necessária para cumpri-las. As decisões mais importantes que servirão de base à civilização foram cumpridas em meio e sérios riscos, inclusive com a possibilidade de morte. Quando Abraham Lincoln se decidiu declarar a famosa proclamação de emancipação que deu liberdade aos negros dos Estados Unidos, sabia que perfeitamente que sua atitude faria com que
se voltasse contra ele milhares de amigos e partidários. E sabia também que a execução daquela proclamação significaria a morte de milhares de homens no campo de batalha. Acabou custando a vida do próprio Lincoln. Foi preciso coragem. Quando Sócrates tomou a decisão de beber veneno, ao invés de renegar suas convicções, foi um ato de coragem, que fez o tempo avançar 1000 anos, concedendo àqueles que nasceram muito depois o direito de pensar e falar livremente. A decisão tomada pelo general Robert E. Lee, quando tomou parte da União, ao assumir a causa do Sul, foi muito corajosa, pois ele sabia que isso poderia lhe custar a vida, e certamente a de muitas outras pessoas. Para os cidadãos norte-americanos, porém, a decisão mais importante de todas foi tomada na Filadélfia, em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento, sabendo que este ou daria independência, ou a todos os habitantes do país, sabendo que este ou daria independência a todos os habitantes do país, ou levaria os 56 à forca. Certamente já ouviu falar de tal documento, mas talvez não tenha percebido a importância, a lição sobre realização pessoal que ele nos ensina. Memorizamos a data sem saber da coragem exigida pela decisão. Lembramos os fatos históricos como nos foram ensinados, as datas, os nomes dos que lutaram, Valley Forge, Yorktown, George Washington e Lord Cornwallis, mas pouco sabemos das verdadeiras forças que há por trás desses nomes, das datas e lugares. E sabemos ainda menos do poder intangível que garantiu a liberdade do povo do país, muito antes que o exército de Washington chegasse a Yorktown. Ao ouvir a história da Revolução, imaginamos erroneamente haver sido George Washington o pai da pátria para os Estados Unidos, quando na verdade foi apenas um acessório, já que a vitória dos seus soldados fora garantida muito antes da rendição de Lord Cornwallis. A intenção dessa afirmativa não é tirar de Washington a glória que tão merecidamente conquistou, mas chamar a atenção para o espantoso poder que foi a verdadeira causa de sua vitória. É uma pena que os historiadores não tenham feito a menor referência ao poder irresistível que deu a origem à liberdade à nação, destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos na Terra. Lamento, porque o poder é o mesmo a ser utilizado por todo indivíduo que pretende superar dificuldades e obter o máximo da vida. Vamos fazer uma breve revisão dos fatos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, em 5 de março de 1970. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, intimidando com uma presença os habitantes. Estes se sentiram agredidos por aqueles homens armados que marchavam em meio às cidades comuns e passaram a expressar abertamente o seu desagrado, atirando pedras e gritavam palavras de ordem, até que o comandante ordenou: prepare as baionetas. Avançar. A batalha começou, resultado em mortos e feridos. O incidente causou tal comoção que a Assembleia Provincial, composta de eminentes cidadãos, convocou uma reunião para decidir que atitude tomar. Entre os participantes que estavam John Hancock e Samuel Adams. Vida longa a esses nomes. Eles falaram corajosamente, defendendo a ideia de que deveriam ser tomada alguma providência para expulsar de Boston todos os soldados britânicos. Lembre-se disto, a decisão tomada na mente de 2 homens, por ser considerado o início da liberdade de que hoje desfruta o povo dos Estados Unidos. Lembre-se também de que a decisão daqueles 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Samuel Adams foi indicado para ir até o governador da província, Hutchinson, solicitar a retirada das tropas britânicas. A solicitação foi atendida e as tropas foram retiradas de Boston, mas o incidente não se encerrou aí. Como consequência, foi alterada toda uma tendência da civilização. Não é estranho que grandes mudanças, como a Revolução Americana e a Guerra Mundial, comecem frequentemente por circunstâncias aparentemente sem importância?
É interessante também observar que essas mudanças importantes costumam ter a origem em uma decisão definitiva, na mente de um número relevante, relativamente pequeno de pessoas. Poucos conhecem tão bem a história dos Estados Unidos para reconhecer que John Hancock, Samuel Adams, Richard Henry Lee, da província de Virgínia, são os verdadeiros pais da pátria. Bom, eu estou aqui na página 146, na verdade, no meado da leitura. Interessantíssimo falar sobre isso. Todos os exemplos citados na sequência, eles estão ali frisando exemplos de homens que encararam, de certa forma, a morte, ao se posicionar diante de um cenário. E a ideia que nasceu no coração e mente de dois homens levou à libertação dos Estados Unidos naquela ocasião. Então, assim, sabe, o poder da decisão, porque esse capítulo aqui é um capítulo que fala inteiramente sobre a decisão. Eu estou no meio da história que revela o que de fato aconteceu, né, para essa, como eu posso dizer, né, emancipação dos Estados Unidos, né? Eu estou no meio desse texto, mas o que a gente quer frisar aqui é a importância da decisão. Amigo, seja breve em tomadas de decisão, mas quando tomar uma decisão, pague o preço, sustenta, fica lá, fica firme, sabe? É isso que o livro está sustentando aqui, o preço a pagar e a consequência referente, o risco que você pode correr. Eu fico olhando, eu trabalho, sabe, atualmente com público, a gente organiza feiras itinerantes, a gente trabalha com palestras e treinamentos, público, pessoas o tempo todo. E o que eu mais observo é que a maioria quer sucesso, quer um resultado do qual ela não está disposta a pagar o preço. Não tem como, sabe? Você precisa ser bom na tomada de decisão e ser responsável com a decisão que você tomou. Se deu sorte, se deu certo, meritocracia, sabe? Isso vai te trazer autoestima. Deu certo, funcionou a minha decisão, minha posição. Deu errado, não funcionou. A gente aprende com o erro, corrige, aprimora, ajusta e segue, toma uma nova decisão. Agora, o que eu não posso é tomar uma decisão agora e 2 minutos depois mudar de ideia. O que eu não posso é demorar na minha tomada de decisão, tá certo? Mas se eu tomar uma decisão, eu tenho que me posicionado ali e ser lento na hora de mudar de ideia. No extremo último caso, se é que ele vai acontecer, aí assim seria aceito a mudança lenta dessa decisão tomada. Beleza? Ó, esse vídeo eu vou parar por aqui, beleza? Ó, beijo grande, abraço apertado e vamos imediatamente para o próximo vídeo para ele não ficar tão longo, ok? Até breve.